Eu aprendi a amar a nação brasileira na escola e eu era uma das poucas crianças que chorava quando cantava o hino nacional. Eu sentia algo no meu coração e eu chorava. Eu achava isso maravilhoso. E a escola veio pedir para mim: por que você chora? Porque eu amo o meu país. Porque esse hino toca o meu coração. Nós vamos abençoar as mulheres. Eu convido os homens a ficarem em pé. Que seria de vocês sem nós? Mas que seria de nós sem vocês? Amém? Então nós estamos juntos. Amém? Então o missionário Jonas vai estar orando. Eu vou estar segurando agora a bandeira da nossa nação, porque essa bandeira ela nos representa. Amém? Aqui, missionário Jonas. Filho, verdade. E os líderes vão impondo as mãos sobre todas as mulheres que aqui estão. Senhor Jesus, temos aqui muitas mulheres da tua casa, Senhor Jesus, chamadas por ti. Deus Todo-Poderoso, entra com providência sobre estas mulheres, estas irmãs, ó Pai, que vêm diante do altar, diante dos pés do Senhor Jesus, para buscar o seu milagre, a sua bênção. São mulheres fortes, nós declaramos assim, mulheres guerreiras com seus filhos, com suas famílias. Muitas delas, Pai, fazem um papel duplo de mulher e homem dentro de casa, Senhor. Nós sabemos quantos são os homens que têm desamparado as famílias, têm abandonado as suas esposas, e as mulheres têm feito este papel que não é delas, Pai. Deus sustenta elas nas suas casas, sustenta desde o levantar até o descansar, na madrugada continua falando através de um sonho, através de uma visão. Abençoe as mulheres empreendedoras, empresárias, trabalhadoras, dê a elas a força que vem do alto do teu Espírito Santo para continuar a caminhada. Senhor, continue usando elas para a pregação do teu Evangelho, salvando casamentos, salvando vidas. Coloca palavras através do Espírito Santo na boca delas, para falar do teu amor, das experiências que elas têm contigo, Senhor. Continua curando aquelas que precisam de cura, continua enchendo com o teu poder e o teu Espírito Santo, porque junto com todas essas mulheres, todos nós homens, estamos aguardando a tua volta. Eu abençoo as mulheres em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Pode voltar. Quem é a mulher que está visitando aqui hoje? Tem visitante? Onde tem uma mulher visitante? Aqui, amada, é para você então. Chega aqui. Aqui tem um devocional do Pão Diário. Deus te abençoe. Como é seu nome? Thaís. Seja muito bem-vinda e a todos os visitantes dessa noite. Amados, vamos à palavra de Deus, então. Nunca me questione, porque eu sou mulher e eu prego a palavra. Se quer algo bíblico, vai lá no apóstolo Paulo, Gálatas 3:28. Diante de Deus não tem mulher, homem, judeu, grego. Diante de Deus nós somos todos iguais. Olha lá, olha aí, olha no telão aí. É por isso, Deus, para me chamar para o ministério, eu sou uma criança. Deus usa os improváveis para tratar conosco. Mas tem um salmo, o Salmo 52, versículo 8. Enquanto a mídia coloca lá, queria que você dissesse assim para mim: eu sou uma oliveira verdejante. Ah, mas está fraco. Mulheres fortes, vamos lá, junto com os homens. Eu sou videira verdejante. Amados, esse texto aí, ó, eu porém sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus, e eu confio no amor de Deus para todo sempre. É isso, gente, amém? Olha a minha versão. Quanto a mim, que salmo que eu estou lendo? Eu estou lendo o Salmo 52, é um salmo de sabedoria. Opa, eu gosto desse salmo.
mais, Deus já estava levando ele, preparando ele para ir para o trono, amém? Quanto a mim, diz Davi, porém, eu sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Oliveira verdejante é para atuar na casa de quem? De Deus, amém? E eu confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, amém? A nossa palavra, irmãos, nesta noite é que nós saiamos crendo, declarando para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa geração, que nós somos oliveira verdejante. Queridos, assim como o muçulmano faz de tudo para ir a Meca, o bom cristão fará de tudo para ir a Israel. Eu fui, Deus me deu, era um dos meus sonhos, Deus me abençoou. 2012, dólar 2 por 1, foi a melhor época, Deus me levou até lá. Eu sei que a Elisandra e o Márcio foram, mais alguém foi a Israel? Levante a mão aí, quem já foi? Tem mais alguém? Você deveria ir, irmãos, porque é um lugar onde a gente chora muito. E nesse lugar no qual nós vamos falar hoje, é o Monte das Oliveiras, Getsemane, que é o lagar de azeite, é o lugar da prensa das oliveiras. É um local puxado por um burrinho, e ele vai girando, e ele vai prensando as oliveiras, e delas é extraído o azeite. É um local maravilhoso, e toda pessoa que vai a Israel, ela vai no Monte das Oliveiras. Fica onde? Em Israel é um lindo jardim com muitas oliveiras antigas, e Jesus gostava de ir nesse jardim, porque é o lugar de Jesus orar e descansar. Só orar o tempo todo, descanso também faz parte. Então Jesus frequentava muito o Monte das Oliveiras, e aqui Jesus passou pela prensa, e o Espírito Santo já usou o grupo de louvor, que talvez você pense, eles combinaram. Não, o Senhor já falou através do louvor aqui a respeito desta palavra, de que muitos de nós precisamos passar pela prensa. Quantas vezes, pastora Leite? É o Senhor que sabe. Eu não sei, ninguém sabe, mas todo cristão passa pela prensa do azeite. Então, como eu falei, o burrinho vai puxando, é uma prensa pesada, e o azeite vai saindo. Eu vi isso, e isso toca muito o coração da gente. Sabe por quê? Porque a gente se lembra que Jesus passou pela prensa. Ele passou pela prensa, e ele enfrentou ali, irmãos, por causa de amar a mim, a você e esta humanidade. Ele enfrentou, diga comigo, tristeza, angústia, agonia, oração, suor, sangue. Vamos ver esse texto em Lucas 22, 39 a 46. Eu vou me deter na tela. Olha, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, disse Jesus aos seus discípulos: ei, orem para que vocês não caiam em tentação. E então ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, algumas versões assim, Abba, Pai,
confortava, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E quando uma pessoa passa por um sofrimento, por uma dor tão grande, acontece isso: o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão, que a pessoa começa a perder a água, desidratar, e aí o que é que tem no corpo? Sangue. E estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Pode seguir. Quando se levantou da oração e ele voltou lá onde estavam os discípulos, encontrou-os dormindo, porque eles estavam dominados pela tristeza da hora. Por que estão dormindo? Jesus pergunta. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Até o 46. Ok, obrigado. Jesus diz em Marcos 14:34, o mesmo texto, ele diz assim, um pouquinho diferente: e sabe como é que está a minha alma? Ela está triste até a morte. Veja lá, a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. E ele diz aos discípulos: ei, fiquem aqui, vigiem, orem. Mas até os discípulos estavam tomados pelo momento, e eles dormiram. Eu queria, irmãos, lembrar que tirar daqui da prensa do azeite, eu queria tirar 3 tipos de azeite. Eu marquei aqui para a gente compartilhar. O primeiro azeite, que se tirava daquela prensa, que o burrinho ia puxando e ela ia girando, e à medida que ela ia girando, sai o azeite. O primeiro azeite era usado no templo, na casa de Deus. Isso nos ensina o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, o primeiro azeite usado no templo. O segundo azeite usado na culinária, na alimentação. O terceiro azeite usado na candeia, nas candeias para iluminar. E de tudo que sobrava, ainda eu vi isso, que o que sobra é usado para fazer sabão. E o sabão serve para quê? Para lavar o que está sujo. Eu canto com as crianças do bairro: o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, Ele quer lavar o meu coração humilde, coração como de uma criança. Isso agrada ao Senhor. E eu quero compartilhar, irmãos, o segundo azeite. O primeiro era para o templo, o segundo azeite era para saciar a fome. Sabe por que saciar a fome? Porque Jesus, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Você pode dizer amém? Porque Ele diz: eu sou o pão da vida. Pão serve para nos alimentar. Então Jesus, quando veio, Ele veio para nos alimentar. Alimentar esta humanidade, que é uma humanidade
louvor a Deus, temor a Deus. É assim que a gente vai alimentá-los, porque as pessoas estão indo para o estresse, a depressão e aqui na nossa região o suicídio, porque está faltando nós olhar os pobres de espírito e alimentá-los, independente da roupa que ele veste, se é de marca ou não, olhar a condição daquela pessoa, porque ela é pobre de espírito, ela precisa. Quando uma pessoa estiver alimentada com a palavra de Deus, o coração dela vai estar cheio a ponto tal que não vai ter lugar para depressão. Você pode dizer amém, aplaudir ao Senhor? E é Ele, a palavra dele que diz isso. O coração daquela pessoa vai estar cheio da presença de Deus. Não vai ter lugar para as drogas no nome de Jesus. Aquela pessoa vai ter envolvida com o pão vivo que desceu do céu. Não é o homem, não é a mulher, não é falar bonito, não é PhD, não é usar de autoridade. A autoridade é na palavra de Deus. Eu digo ao pessoal do louvor e até mesmo para quem prega aqui, não impressiona o talento, me impressiona a unção, e unção só vem se tiver secreto com Deus. Não pense que você vai ter unção de Deus se você faz como a maioria, Pai nosso que estás no céu, a maioria fica só no Pai Nosso. Eu nem termino o Pai Nosso, porque o Pai Nosso termina dizendo que se eu perdoar, eu sou perdoado, e se eu não perdoar, tampouco eu serei perdoado. É isso. A oração universal fala de perdão, de prática. Então, irmãos, o segundo azeite é o azeite da culinária, o azeite da alimentação. E nesse tempo, não é amanhã, não é o ano que vem, amanhã eu não sei, o ano que vem eu não sei. Hoje o Senhor quer que eu alimente. O que eu estou fazendo? Eu não sou uma oliveira? Como que é essa oliveira? Diga comigo, oliveira verdejante. Olha aí do teu lado, a mulherzinha está uma oliveira verdejante aí. Se ela é oliveira verdejante, tem fruto. Tem fruto. Tem fruto. Talvez com os meus olhos carnais eu não consiga ver o fruto, mas Deus olha para aquela oliveira ali e diz: tem fruto ali, tem oração, tem comunhão, tem humildade, tem alegria, tem disposição, tem obediência, conforme a abertura do culto. Irmãos, é isso. Também, aleluia, glória a Deus. O terceiro tipo de azeite era para iluminar. Eu gosto dessa parte. O terceiro azeite servia para se colocar na candeia. A candeia a gente esconde ela ou levanta ela para iluminar? Levanta. Não é verdade? Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Diga comigo, eu sou a luz do mundo. Não, mas isso é Jesus, não é só Jesus não. Ele, em João 8,12, vamos ver isso, essa diferença. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Ele estava falando novamente ao povo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nem tem tempo para depressão, para droga, para prostituição. Olha, ele nunca vai andar no caminho das trevas, porque ele vai ter a luz da vida. Você entende, irmão? A luz da vida que nos dá força, que nos dá direção, que nos mantém em pé, que nos faz mulheres e homens fortes, que nos mantém, não é qualquer coisa que nos derruba, amém? Mas agora olha só, vamos lá em Mateus 5, eu amo esse texto, quando Jesus diz para nós agora, ó gente,
dos jovens, dos adolescentes, das crianças, para que eles vejam em nós boas obras? Ou será que eles vão ver alguma outra coisa em nós? Será que eles vão ver em nós, irmãos? Você se preocupa com o que as pessoas veem em você? Eu me preocupo. Eu já tive que renunciar de fazer algumas coisas para me manter em boas obras. Mantenha lá o texto para mim, filhos, por favor. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Quando eles verem, eles vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. E o que eles estão conseguindo ver em nós? Pessoas amargas, pessoas briguentas, pessoas sem amor, pessoas egoístas, pessoas que só o que eu faço está certo, é da minha maneira. Será assim humildade? Nós cantamos quando? Como Naamã, nós cantamos aqui. Nada se perde da oliveira. Como eu já falei, quarto tipo, que é extraído da sobra, o que sobra da oliveira, faz-se sabão para lavar o que está sujo. Quando o nosso coração estiver sujo, com as marcas do pecado, nós não conseguimos brilhar e nem alimentar ninguém. Pelo contrário, nós vamos ter que pedir pão. Nós ainda estamos na condição de pobres de espírito? Ou nós já estamos na condição que conseguimos enxergar, alimentar e ser luz? Vamos nos colocar em pé. A oliveira é um dos 7 símbolos do povo judeu. Ela é importantíssima, irmãos. Se tem um lugar que preserva, que valoriza a alimentação em Israel, mesmo com aquele calor escaldante, tem frutas. Eu não vou entrar aqui, que o tempo não nos permite, falar de toda a tecnologia. Eu quero me ater aqui ao que diz respeito à alimentação. Você chega, é um cuidado, é um carinho, é um louvor a Deus por aquilo que Deus está permitindo. São aquelas frutas deliciosas, elas recebem aquela água pelo gotejamento. E é algo maravilhoso você ver isso. A gente não vê em outros países e nem aqui no Brasil um cuidado. Não há muito cuidado com a plantação. A gente não vê isso, mas em Israel a gente vê. Então, irmãos, eu quero concluir antes de nós orarmos. O Espírito Santo me deu esta palavra para compartilhar. E eu sei que tem muita gente aqui que ainda não é oliveira. Mas quando eu começar a falar, a proferir com a minha boca, eu vou começar a me tornar a oliveira verdejante, que vai ter fruto, que as pessoas vão querer falar com você, porque você vai ter algo a oferecer. Será que a gente já é uma oliveira verdejante, como foi Davi? Homem com muitos erros. Eu vejo a maravilha da palavra. Ela não traz só os acertos. Que seria de nós se esta palavra só trouxesse acertos?
oliveira verdejante, irmãos, ela produz muitos frutos. E não importa onde ela estiver plantada, independe do solo onde ela está plantada, ela vai produzir frutos. Você pode dizer amém? Mas quando na época certa. Às vezes você quer olhar para a tua criança e você quer que ela já tenha aprendido. Se ela ainda não aprendeu, ela ainda não consegue escrever o nome, ela ainda não aprendeu. Mas ela vai estar indo na escola e ela está aprendendo a juntar as letras. E daqui a pouco ela está escrevendo. E depois que ela escrever, ela começa a ler. E depois... Será que a gente não está às vezes exigindo das pessoas? Será que você não está exigindo do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do seu líder, do teu vizinho, dos teus parentes, aquilo que eles não têm? Se a pessoa não sabe, ela desconhece, ela ignora, ela não tem para oferecer. Primeiro, irmãos, eu marquei aqui a importância. Tem ainda um salmo, um versículo que eu queria que fosse colocado no telão, Salmo 108:13. Quando eu sou oliveira verdejante, olha o que a palavra de Deus diz que eu vou fazer. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. A minha versão ela é um pouquinho diferente. Ela diz assim que em Deus nós faremos proezas. E a gente vai buscar. O que é proeza? Proezas são atos extraordinários. Para isso, há uma necessidade de tempo. E aquela pessoa ela precisa ter habilidade, ela precisa estudar, ela precisa ter a sabedoria para que ela chegue a realizar proezas em Deus. Atos extraordinários. Eu busquei também que proeza é o fruto na vida da pessoa que decide ousar pela fé. Pela fé. Ela ora, ela tem falado com Deus e ela diz: pela fé vai acontecer. Eu já estou na oração tão alinhada com Deus, e se Deus colocou isso no meu coração, isso vai acontecer. Você pode dizer amém? Amém. Só que as pessoas buscam primeiro os atos extraordinários. Quem não quer aqui praticar um ato extraordinário? Todos nós queremos. Mas o que é que tem que vir antes dos atos extraordinários? Preparo, conhecimento, a dedicação, a persistência. Caiu a igreja, vamos reconstruir de novo, vamos levantar. Deus prometeu, Deus vai cumprir, que Ele não é filho do homem para que minta. E se Deus um dia já prometeu alguma coisa para você, e você se esqueceu, o Espírito Santo, o Espírito de inteligência, que traz sabedoria, que traz unção, te fará lembrar daquilo que Deus falou. Ele é fiel. Cantamos isso hoje. Quem tem chamado de Deus para alimentar os pobres de espírito. Às vezes a pessoa, não, mas eu vou correr lá, eu vou fazer um curso de teologia, eu vou correr lá e vou me preparar. É bom o preparo, irmãos? É bom. É necessário, só preparo. Sem unção. Só preparo. PhD em teologia, em filosofia, sem experiência com o pão vivo que desceu do céu, não vai a lugar nenhum, meu irmão, meu jovem. Essa pessoa não irá a lugar nenhum.
que preenche o vazio, o Espírito que traz razão de vida. Esse Espírito, atos extraordinários. Para isso, tempo, habilidade, persistência, oração, jejum, confirmação, oração, comunhão. É isso que Deus quer. E eu convido você que precisa, nesta noite, ser uma oliveira verdejante. Coloque a tua mão no teu coração. Eu não quero olhar porque não sou eu, nada é de mim, sou apenas um instrumento de Deus para compartilhar uma palavra que você pode tomar como profética e começar a dizer: meu filho fulano é uma oliveira verdejante. Comece a dizer, irmãos, o nome da tua família, comece a dizer o nome do seu pai, da sua mãe, independente, não importa em que situação esteja, comece a dizer, ele é uma oliveira verdejante. Ele vai mudar, sim. Todo mundo diz que não, mas eu começo nesta noite a profetizar que este espírito maligno ali, que rouba, que quer roubar a vida, que quer levar a angústia, a tristeza, que quer levar a depressão, e a depressão tem levado muitos aqui da nossa região, em especial da nossa cidade, ao suicídio. E esta pessoa precisa entender que esta vida não é nossa, esta vida ela foi nos dada por Deus, e nós temos que usá-la, nós temos que fazer a obra de Deus hoje, enquanto é tempo. Amanhã eu não sei, amanhã poderá ser muito tarde. Hoje Cristo nos quer usar, meu irmão. Se a tua esposa é a tua esposa do teu lado, abrace ela, comece a orar por ela, comece a declarar, fale o nome dos teus filhos, da tua família, e comece: eu sou uma oliveira verdejante e eu vou dar fruto. Oliveira verdejante dá fruto, não pode ter oliveira verdejante sem fruto. Dar fruto você vai naquela escola, você entra naquela empresa, você faz a diferença. Você entra naquela empresa e você entra como um garoto de recados, você entra como um recepcionista e você sai daquele lugar lá numa condição especial, porque Deus fez de você ali dentro. Deus vê que você é uma oliveira verdejante. Você vai fazer o teu melhor, você vai servir com excelência na família, no trabalho, no meio dos amigos. Haverá verdade, haverá harmonia, haverá entendimento. Nós repreendemos, eu quero repreender o espírito de suicídio, o espírito de morte, o espírito de tragédia, o espírito de confusão, o espírito de divisão, o espírito maligno que quer roubar, atrapalhar, minar nesta família. Está repreendido, reprovado e destruído. Eu declaro paz, amor, entendimento, harmonia, alegria. Eu declaro oliveira verdejante. Pai querido, Pai glorioso, o Senhor nos deu essa palavra. Essa palavra não é nossa, ela é tua. Que essa palavra fique gravada. Ah, meu Deus, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Meu Deus amado, nós falamos da fundadora da igreja quadrangular, uma mulher forte, uma mulher, Senhor amado, que se colocou na brecha diante do Senhor, uma mulher, Pai, que fez a diferença no seu tempo. Ah, Pai querido, que a gente faça a diferença aonde nós chegarmos. Pai, é o primeiro dia da semana, é o domingo, meu Deus amado, e nós profetizamos uma semana abençoada, que os teus filhos tenham no seu coração a certeza que o Senhor disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu, e nós queremos esse pão vivo, nós queremos ser, ó Pai amado, provar desse pão vivo, e nós queremos ser luz do mundo, como Jesus disse, nós somos a luz do mundo, no nome de Jesus, amém. Levante a sua mão e diga comigo: Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, e eu me
Vamos aplaudir o Senhor. Eduardo Santana, Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Boa noite, paz seja convosco, amém? Uma das coisas, ou a principal das coisas que nos preocupa todos os dias, que a gente para para pensar nisso, lembra disso, e geralmente preocupa, é o dinheiro. É ou não é? Quando alguém fala de bênção aqui na igreja, eu logo associo ao dinheiro. Quando alguém fala de alguma coisa triste, geralmente também está associado ao dinheiro.